Muitas empresas estão deixando dinheiro na mesa por não ter o conhecimento do 5S. Hoje as grandes empresas estão trabalhando em cima de minimizar desperdício. Uma empresa que está entregando isso aqui, ela tem que estar tendo lucro. Antigamente se falava o chão de fábrica, né? A gente costuma falar o coração da fábrica, né? Se você não envolver as pessoas que vão fazer aquilo acontecer, não vai funcionar. A metodologia pode ser boa, a ideia pode ser sensacional. Quando virar uma cultura, você pode tirar uma pessoa por outra que a cultura continua. Você primeiro tem que dar a condição para depois cobrar. Não tem como eu te cobrar algo que eu não te dei condição. Porque a pessoa tem que trabalhar, não tem que ir pra guerra, né, cara? As pessoas que entregam o que é combinado, elas vão ficar sempre no mesmo lugar. Fala galera da Indústria Sem Limite, estamos entrando hoje com mais um episódio. Você que está assistindo a gente já segue nossas notificações aí, tanto no Instagram quanto no YouTube. Curte, compartilha e vem com a gente. Hoje a gente tem um convidado muito top, especial. Fala aí, Lincão. Pois é, o cara... É fera. Fera. Cara bom, Fera hein? mesmo. Olha lá o currículo do cara. Ele já foi gestor comercial, pós-graduado em gestão de pessoas, técnico em eletromecânica. A máquina de sabedoria. Já trabalhou na Cacique, Sandoz, Grive, né? Sempre na área técnica e de gestão de equipe. Hoje ele é consultor. Com vocês, nosso amigo João João Carlos. Obrigado, João Carlos, pela presença aqui. Compartilhar com a gente aí a experiência sua aí do dia a dia da indústria, né? Que eu tenho certeza que o pessoal Vai curtir vai bastante. curtir muito, muito João mesmo. Carlos, simpatia. Obrigado, João. Tá aqui com a gente. Muito top. E vamos pra cima, vamos lá. Passar um conteúdo bacana aí pra galera. João, vamos falar o seguinte. Você teve essa passagem aí por todas as empresas, né? Cacique e tal. E hoje você tem a sua empresa. Conta um pouquinho da sua trajetória, fala aí da sua experiência, até você entrar nesse mundo maravilhoso aí do empreendedorismo. Fácil empreender hoje, né? No Brasil, né? Uma maravilha, uma maravilha. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Eu agradeço. E, né, igual a gente falou, empreender no Brasil não é fácil. Eu falo até que empreender no Brasil não é para amador, né? A gente cada vez está ficando mais difícil, né? E produzir no Brasil não é fácil. Tá, mas da minha parte técnica que eu trabalhei trabalhei primeiro, entrei na Cacique, numa parte de montagem. Então, trabalhei montando freeze dry, que era uma tecnologia nova que a Cacique estava trazendo na época, em 1990, né? Não pode ficar denunciando a idade também, né? Isso não tem cara, não. Cara de 15. Não, mas você entrou para trabalhar com 12 anos de idade, né? Naquela época podia, né? Antigamente não tinha esse negócio De idade. Ah, pode entrar aí. entrava e... Mas a gente vai passar por isso esses tempos, né, meu? Tá difícil arrumar gente pra trabalhar aí, bicho. Complicado. Agora tem dos menores aprendizes aí, né? Tem. Pra ajudar aí, mas é bem limitado, né? Bem limitado. Então eu entrei trabalhar na parte de montagem, a gente ajudou a montar a fábrica, e de lá mesmo fiquei na Cacique. Fiquei 2 anos na parte de montagem lá, que a indústria era grande, né? A fábrica que eles estavam criando ali, nova. E aí fiquei 2 anos nessa parte de construção dela, e depois eu entrei para a Cacique na parte de manutenção. Aí trabalhei na manutenção ali por 10 anos, saí dali na parte mais alta da parte técnica que tem ali, cheguei e depois eu passei para ir para Sandoz. Eu tive uma nova oportunidade para lá, trabalhei na área de utilidades lá, na parte de manutenção também. Trabalhei mais 4 anos na Sandoz. Rapaz. E depois fui para a Greif. Na Greif eu trabalhei de manutenção, trabalhei de líder de produção, trabalhei de líder de manutenção. Então, sempre em grandes empresas, né? E a gente sempre vendo essa necessidade da gestão, da parte de organização, padronização, né? E aí, saindo de lá, eu criei a minha empresa com todo esse conhecimento aí que eu venho trazendo ao longo desses anos, juntamente com a minha esposa, né? Que ela também tem a parte dela, que ela sempre trabalhou com parte de consultoria em clínicas médicas e hospital, essas partes assim. Então, a gente juntou as duas informações e as duas experiências, e aí a gente está com a nossa empresa agora, tocando tanto na parte industrial, quanto na parte de consultórios médicos e por aí. Já manda um beijo pra sua esposa lá, cara. Beijo, meu amor. Aí, coisa linda. Ela tá aqui, ó, tá junto com a gente aqui na gravação, tá acompanhando. É legal esse lado, né, cara? A família sempre acompanha a gente, tá sempre junto, né? É legal isso aí.
A gente, na Viterbo lá também, somos em 2, né? O Lincoln também lá na Copamps, né, Lincoln? Traz junto com a esposa dele lá também. E vamos que vamos, né? Que legal, cara. João, e aí na sua empresa você pegou, viu uma oportunidade lá no mercado, nos auge dos seus 128 anos agora, né? Tanta experiência aí, você montou sua empresa. Qual que é o nome da sua empresa, João? Passa pra Price Consultoria Empresarial. Legal. A gente colocou empresarial porque tudo que é empresa a gente consegue, com o know-how que a gente tem hoje, né? Parte de gestão, a gente consegue atender em qualquer ramo, né? Legal. Então, a gente viu uma grande falha, né? Porque como eu trabalhei sempre nessas empresas grandes, eu vi várias vezes eles tentar implantar algumas ferramentas de gestão e não dá certo. Pegar grandes consultorias, igual teve uma época de uma empresa que eles quiseram colocar o 5S, por exemplo, né? Que é uma ferramenta muito boa para toda a indústria precisa. E eles colocaram e poucas semanas sumiu. Por quê? Porque eles colocaram uma equipe grande, o pessoal foi lá e fez aquele negócio que se fala, né? Top-down, né? De cima para baixo e tem que... Top goela abaixo, né? Top goela abaixo. E aí acaba não funcionando. Acho que tem que entrar, essa gestão, ela tem que entrar na cultura da empresa, né? E esse exercício aí, ele tem que ser contínuo, tem que ter resiliência, né, João? Na verdade, você acabou respondendo já a primeira pergunta que eu ia fazer. Mas deixa eu até formular a pergunta só para você poder complementar. Dentro de todas as experiências que você já teve, né? Trabalhou muito tempo dentro de grandes indústrias, multinacionais e tal, né? O que você viu dentro desses, ao longo dos anos que você trabalhando, estando no mercado, dentro de grandes indústrias, trabalhando sempre, né? Com empresas de grande porte, onde que foi a hora que você enxergou a oportunidade de ter a sua própria consultoria para conseguir, o que você acha que você conseguiria oferecer para essas indústrias hoje para melhorar um processo, né? Seja o que for. Então, a grande oportunidade que eu vi foi quando a gente tentou implantar tanto os procedimentos quanto a parte de 5S na empresa que eu estava trabalhando, e a gente contratou uma consultoria. E eles vieram numa grande equipe e colocaram tudo lá e deram todas as informações, só que só passaram, igual eu falei, top-down, vem de cima para baixo, todo mundo faz. E eu senti que o que acontecia, se você não envolver as pessoas que vão fazer aquilo acontecer, não vai funcionar. A metodologia pode ser boa, a ideia pode ser sensacional, só que se não envolver as pessoas que vão fazer aquilo funcionar, aquilo não funciona. E aí, então, o que eu fiz? Eu peguei e fui estudar aquilo, fui aprender, que eu já tinha a parte de gestão de pessoas, já era formado na área comercial, então fui estudar mais a fundo e fui implantar dentro dessa indústria. Eu que implantei dentro da fábrica que eu trabalhava, que pagou para o consultor ir lá e não deu certo. E aí eu trouxe o pessoal comigo, falei para eles o que era, o quanto que eles iam ganhar, porque simplesmente assim, tudo que a gente vai fazer tem que ter o ganha-ganha, né? E se todo mundo ganhar, vai funcionar. Se só um querer ganhar, não funciona. E top-down, tem coisas que tem que ser, não tem jeito, né? Mas algumas coisas que precisa do operador, precisa do cara da manutenção, precisa das pessoas estar ali na disciplina com aquilo, se eles não se sentir parte do negócio, eles acabam não fazendo. Na hora que não tiver ninguém olhando, eles tiram a mão, né? Ele vai fazer, é igual eu falo, né? Cruzar o braço, cada um tem um jeito de cruzar o braço. Eu falo, não, agora você cruzou ao contrário. Aí você já fica meio perdido. Aí te ensino. Aí beleza, você aprendeu. Aí não tem ninguém olhando, você vai cruzar, do seu jeito é mais fácil, você pega e já cruza normal. Então, quando a pessoa aprendeu a fazer de um jeito, talvez o outro jeito é melhor, mas ela não se sentiu parte do negócio. Então, quando para de ter o consultor ali, alguém cuidando dele, ele tira o pé. E foi essa a grande oportunidade que Você sente que tem que ter muito alguém ali o tempo todo falando o que tem que fazer, né? Na época. Você sentia isso lá dentro, e aí você pegou e falou, não, se eu envolver os caras no processo, se eu tornar eles parte dessa mudança, eu vou conseguir resultado. Tanto que aí eles protegiam. Legal. Por exemplo, nessa indústria que eu implantei o 5S, a gente fez uma avaliação de tudo, estava faltando ferramenta para eles trabalhar, faltava até as coisas perto deles para eles terem agilidade, eles até se atrapalhavam para trabalhar, então eles sempre estavam correndo. Então, quando implantou tudo, eles mesmo defendiam. Por quê? Porque eles se sentiram parte do negócio. Não, a gente sofre nessa parte por causa disso. E nessa por causa disso. Aí a gente foi
criando as ferramentas, criando as organizações para eles terem as coisas deles. Depois eles mesmos defendiam. Por quê? Porque eles se sentiram parte do negócio. Aí é mais fácil do negócio fluir. E deixa eu te falar uma coisa, a gente tá falando dessas ferramentas de gestão, né? Fala pro pessoal de casa aí, que tá assistindo a gente, um pouquinho sobre essas ferramentas. Começa aí pelo 5S, depois aborda umas outras aí. Principalmente aquelas que envolvem a parte de produção, né? O que o pessoal... quais são as técnicas, as ferramentas que o pessoal aplica hoje? Na verdade, vamos fazer melhor. Porque o que acontece? Hoje eu acho que muita gente, até mesmo dentro da própria indústria, nem sabe o que é 5S. Então vamos começar lá do conceito do 5S, né? Da onde que surgiu, para que serve, por que foi criado. Aí, antes de a gente entrar nos 5S, né? Em si, legal. Isso aí é uma grande verdade que o Lincoln acabou de falar. Muitas pessoas nunca ouviram falar do 5S. E o 5S, hoje, ele é considerado a base para você instalar qualquer outra ferramenta de gestão. Se você não tiver o 5S na sua empresa, não tem como as outras ferramentas dar certo. Pode pegar das melhores que você quiser, cara que vem de NBA, Estados Unidos, onde quiser, ele vai chegar aqui. Se ele não tiver um 5S bem implantado na empresa, ele não consegue implantar as outras ferramentas. O 5S, ele é uma metodologia japonesa que veio lá da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão foi atacado, Hiroshima e Nagasaki, lá que teve o ataque da bomba nuclear. E o pessoal viu a necessidade, eu nunca lembro bem o nome do cara, o Lincoln, quem sabe o nome do cara, como é que é o nome do cara lá? Sabe o nome? É fácil falar japonês. Eu sei. Não lembro agora. Eu sei, só não vou falar agora. Só não vou falar só porque para você pesquisar. Deixa aqui no comentário aqui se você sabe o nome. Momento incentivo indústria sem limite. Então, esse japonês, ele descobriu que o quê? Eles não tinham recurso e eles não tinham as coisas para fazer o que eles precisavam básico. Então, ele começou a organizar as coisas para ganhar velocidade de produção. Ele começou a padronizar, ele começou a pegar as coisas mais úteis e deixar mais próximo. Por quê? Porque ele estava mexendo com os escombros da guerra ali, das bombas que caiu. Então, ele foi tirando as coisas, organizando e criando as indústrias de novo, as empresas dele de novo. E rapidamente, o Japão virou a potência que é hoje, né? Se reergueu, né? Se reergueu. Porque a metodologia é uma metodologia que, se você falar para qualquer pessoa, ele fala, mas um negócio desse aí, isso aí é simples, qualquer um faz. E não é simples. Porque ela é simples, mas não é fácil de fazer. Não é fácil de fazer. Por quê? Porque ela é o quê? Você pegar o que você mais utiliza e deixar próximo de você. O senso de utilização, senso de organização, senso de limpeza, organização e disciplina. Então, quando você pega os 5S, você vai trazer o que você precisa mais próximo, o que você precisa menos, você deixa um pouco mais longe, para não te atrapalhar, e o que você usa esporadicamente, mais longe. Mas cada coisa no seu lugar, com sua marcação de organização, né? Padronizando o local, e aí entra a disciplina, que ela tem que fazer tudo isso girar. E aí que é o difícil, que aí que se as pessoas não se sentirem parte do processo, elas não vão ter essa disciplina. E por mais que a gente fale, por mais que seja uma ordem que vem de cima para baixo dentro da empresa, as pessoas vão fazendo devagarzinho, vai saindo toda a cultura de novo. Né? É igual você falou, é uma questão cultural da empresa, que as pessoas têm que abraçar aquilo ali como uma coisa que é boa para elas, porque se está perto de você, o que você precisa mais o dia todo, vai te ajudar o seu trabalho, você vai sofrer menos e vai entregar mais. Né? Então não tem prejuízo para o operador, para a empresa também não tem, então é o ganha-ganha. Só que você tem que conseguir pôr isso na cabeça dos operadores. Seria questão de mindset, sim? Mindset, mudança de mentalidade. Porque se você não... Se a própria pessoa que precisa utilizar esse tipo de ferramenta, ele não mudar aquela chavinha dentro da própria cabeça, é muito difícil de realmente funcionar. Porque senão vai ter que ser um negócio que vai ser empurrado goela abaixo. Né? Aí, se você empurra goela abaixo, aí é muito difícil sair um serviço de qualidade. Porque a pessoa está sendo obrigada a fazer, não porque ela quer fazer. Né? Então, seria uma questão de mudar a mentalidade? É praticamente isso, Lincoln. A gente entra com a abordagem que eles entendem o ganho que eles vão ter com aquilo.
Porque a maioria das vezes que a gente entra numa empresa para conversar sobre 5S, sobre as coisas de mudança, porque assim, o cérebro do ser humano, toda vez que você falar em mudança, ele entra numa parte desconfortável. Tudo que você faz normal, tipo assim, dirigir carro, você já faz, seu cérebro vai fazendo tudo no automático. Então, você trabalha na empresa faz tempo, sempre do mesmo jeito. Quando eu falo que você vai mudar alguma coisa, o cérebro ele não quer. Mudança dói. A mudança dói. Tudo bem que pode ser para melhor, mas é um incômodo, porque você vai fazer algo diferente. Então, o que acontece? A mentalidade da pessoa, a gente tem que trabalhar para ele ver o ganho que ele está tendo com aquilo. Aí ele tem que ter uma constância repetindo aquilo, aí ele cria uma nova sinapse neural. Ele consegue entender, né, isso é assunto para outro papo. Mas é bem isso. Ele consegue criar um novo caminho que ele vê que aquele jeito ali é o mais fácil e não aquele que ele fazia antes. Só que para fazer essa mudança tem que ter repetição. E aí entra a parte da disciplina, que muitas vezes a consultoria falha nisso, porque ela chega, joga um monte de informação, deixa o cara lá com um monte de informação, ele sabe o conceito, ele viu que é fácil, ele viu que se ele deixar perto dele ele vai ter ganho, mas não tem ninguém me cobrando. Então, se o cara não mudar o modo dele de pensar, você vai ter que ter um cara para fazer e o outro para cuidar. Aí não tem jeito, né? Aí fica viável, né? Então, é por isso que eu falo que tem que... É estimular a necessidade ali no operador, né, no colaborador ali. Você estimular a necessidade daquela mudança, mostrando para ele que aquilo vai ter um benefício. Que aquilo vai ser legal, mas aí você não pode impor. Né? Você conversa, você mostra, você dá o exemplo, né? E tem que ser alguma coisa resiliente, tem que ser constante, né? Por isso que a consultoria, ela vem como um fator a ser trabalhado, né? Algo que você vem trabalhando passo a passo, né? Dia a dia, tirando bastante dúvida. Acho que o pessoal, quando você vai implantar alguma coisa assim, o pessoal deve ter bastante dúvida, vem perguntar. Mas quando você vê que o pessoal tá vindo para perto de você, que tá tirando dúvida, que você tá vendo que tá dando resultado. Que não é aquela coisa, joguei ali, aquela bomba, o pessoal se vira, vê se dá certo ou não. É alguma coisa que tem que ir dando resultado. Então, foi isso a grande jogada que a gente percebeu que faltava para as consultorias. Essa parte assim mais prática, de pegar na mão e levar a pessoa para fazer. E o pegar na mão não é eu pegar na mão e fazer para você. É eu te levar para você até onde você sabe que você consegue fazer. Entendeu? Porque se eu fizer para você, também não tem valor. Exatamente. Eu tenho que te levar lá, te ensinar como fazer e você fazer. E aí você vê valor naquilo. Quando você vê valor em alguma coisa, aí você abraça a causa. E aí a empresa ganha, porque ela vai ter agilidade, Lógico. vai ter padronização, ou seja, você consegue entregar um serviço com melhor qualidade, o custo, automaticamente o custo abaixa, porque só de você organizar e padronizar, agilizar o seu processo, você ganha muito dinheiro. Muitas empresas estão deixando dinheiro na mesa por não ter o conhecimento de um 5S, mínimo de um 5S. Porque depois do 5S vem várias outras, você perguntou das ferramentas, aí a gente tem gestão à vista, a gente tem o 5 Porquê, que é uma ferramenta muito boa, que é uma ferramenta que, para achar a causa raiz de problema, ela é muito boa. Eu uso muito ela para poder fazer os procedimentos. Quando a gente vai criar o procedimento, criar um fluxograma, o fluxograma é uma coisa que a gente tem que ter para saber da onde a gente está saindo, onde a gente vai chegar e fazer um caminho mais suave. Porque às vezes as pessoas ficam trabalhando em zigue-zague, e zigue-zague demora mais. Ou engessando o processo, né? O legal de você ir desenhando o fluxo é que assim, de início, pelo menos, não tem o certo, né? Tem um fluxo, já existe, né? Então, se já existe, já está ali. Né? Agora, vamos otimizando. E aí você trabalha. Tem a melhoria contínua também, que é muito boa. Você cria o fluxo e depois adapta para o seu processo. Vai adaptando. Não é nenhum bicho de sete cabeças. Só tem que... Por isso que... E até eu falei que precisava desse mindset aí do cara que está aprendendo, porque ele que vai ver. Depois que esse fluxo foi criado, e você começa a colocar ele para participar, esse é o meu ponto de vista, tá? Você começa a colocar ele para participar do processo, para ele te ajudar a empresa a montar o processo, eu acho que daí as coisas vão encaixando. Você envolve o cara, você está envolvendo ele. Lógico. Acredito que seja. Isso, é isso mesmo. A gente vai envolvendo o cara e é igual assim, a gente normalmente coloca as pessoas envolvidas no processo, quando vai criar um procedimento, numa sala. E a gente faz
brainstorms, um tororó de palpite, né? É. Todo mundo dá as suas ideias, coloca lá na mesa e a gente vai anotando. Pra quê? Pra todo mundo se sentir parte do negócio. Claro que depois você dá aquela filtrada. Eu falei, nenhuma ideia burra. Às vezes a gente chama, vamos fazer o brainstorm. Pô, às vezes o cara deixa de falar. Às vezes é uma bobeira tão importante no processo que a gente deixa passar. Muitas vezes a gente acaba deixando passar. É uma coisa simples e fica na cabeça do cara. Então, se você cria um ambiente participativo, colaborativo, que eu acho que é o mais difícil, porque as ferramentas, né, que é o 5S, ela já está ali. Né? É uma ferramenta que já tem como você mostrar e provar a metodologia, ela funciona, tá legal. Agora, você trazer a galera para participar é mais difícil. E você tem alguma dica para gente? Pro pessoal que assiste, o pessoal que está montando um processo, o pessoal que tem uma equipe, que está fazendo a gestão de equipe. Você tem alguma dica pro pessoal? Como que eu trago essa galera para perto? Não tem outro jeito, Vitor. Igual eu falei, a gente coloca a pessoa no tororó de palpite, tem gente que entra muito e sai calado. Então você vê que aquele cara ali ele não quer se envolver. Entendeu? Então tem gente que talvez não esteja que está no time. Né? É o que eu falo. O time a gente tem que sempre avaliar todo mundo. Porque assim, tem que ter o pessimista? Tem que ter. Todo time tem que ter um pessimista, mas pelo menos só um. Porque se tiver muito dá trabalho, né? E se não tiver nenhum, entra naquela situação, né? Você tem que montar o time mesmo. Por isso fala time, né? Você monta um time. É igual um técnico escalando o time, né? Se for todo mundo otimista, os otimistas criaram um avião. Os pessimistas foram lá e fizeram paraquedas. Falou, vai cair, né? Um negócio desse tamanho, para não ter juízo. Né? Então tem que ter um pessimista. Um só tá bom. Né? Então, você tem que avaliar se a sua equipe quer fazer aquilo e se ela vai se envolver. Para se envolver, você tem que motivar todo mundo e mostrar para eles que é o ganha-ganha. A empresa vai ganhar e eles também vão ganhar. Porque normalmente, quando você vem com uma mudança, o que o pessoal pensa? A empresa querendo encher o bolso de dinheiro aí, ó, e tá preocupada aí dando trabalho. Quer tuchar água lá abaixo, né? Vem esse cara aí, ó, dá trabalho para nós, né? E ninguém tá nem aí para nós. Como é que é o nome desse cara mesmo? Esse é João, né? Deixa ele. Entendeu? É assim mesmo. Você tem que montar. E tem que ter aquele olhar, né, João? Você tá montando a equipe, você tá vendo que o pessoal tá lá, e é muito feeling, né, Lincoln? O que você acha também? É muito feeling de olhar o pessoal, né? Esse aqui é participativo. Porque às vezes, no meio do processo, né, muitas vezes, no meio do brainstorm, ali das reuniões, tudo, você vê que tem um ali que se destaca. Às vezes a função dele ali não é uma função de liderança ou de gestão, mas ele se identifica bem. Ele é um cara positivo, ele sabe puxar o pessoal, ele questiona na hora certa. E entra muito dessa experiência também, né? Esse cara aí é o cara que você tem que trazer perto da consultoria. É. Porque é o cara que ele... Porque tem pessoas que falam, sempre foi assim. Não sei por que quer mudar agora. Sempre ganhou dinheiro assim. Por que quer mudar? E tem o cara que tá assim, eu não aguento trabalhar nessa bagunça. E esse cara, quando a gente chega, daí ele se motiva, porque ele vê que tá mudando. Fala, graças a Deus, cara, vai andar isso aqui agora, o cara se empolga. Ele se empolga e ele vem até a gente, e é um ou outro, tá? É raridade, é 2, 3, assim, no meio de um monte. Mas vem. E esses caras, os caras que você traz para esperto, igual eu falo. O 5S a gente faz, depois a gente cria uma equipe. A equipe de 5S. Essa equipe vai gerir aquilo tudo para acontecer. Cada um de uma área da empresa, sabe? Para cada um trazer as informações para a reunião e depois levar para a equipe deles. E isso a gente faz junto com as pessoas, faz junto com a equipe, vai lá, faz a reunião. Para quê? Para ele se sentir parte do negócio e ver que não foi um negocinho assim que deu um treinamento, falou meia dúzia de palavras lá. É igual eu falo, tenho aquela percepção ruim, né? Do consultor, né? Que fala, consultor é igual o mestre dos magos, né? Vem, fala meia dúzia de palavras e vai embora, né? Uhum. Né? Então, a gente tem... É bem isso mesmo, é isso mesmo. Então, a gente tem que ter esse feeling, né? E normalmente a gente tem 3 pessoas na equipe, né? Tem as pessoas que entregam o combinado, né? Que é as pessoas que estão pagas para fazer isso, elas vão fazer isso. Elas entregam. Tem pessoas que fazem menos que o combinado, isso aí você tem que desligar, não tem jeito. E tem pessoas que fazem mais. Entra até aquela parte de perfil sabotador, né, cara? Pô, você tá mostrando, melhorou, todo mundo tá de acordo, todo mundo viu, tá ali. E o cara entra com aquele perfil de ficar batendo e... Puxar, falar mal pros outros também, tentar prejudicar até pros outros, né? Se só ele não fizesse, ainda a equipe puxava, né? Mas não, ele começa a puxar os outros pro time dele, né? Começa a puxar os outros pro time. Porque também
a tendência de você pender porque não tá tão certo ali, que é mais confortável, acaba sendo nessa mudança. Você sempre... O pessoal que fica ali, às vezes, em cima do muro, né? Então, às vezes, ele fala, vou pesar um pouquinho para cá, porque não tá tão bom, não tá tão confortável ali onde a gente quer. E se der errado, eu já tô do lado certo. Mas o pessoal o tem cara que ainda não pensar. viu o valor. Exatamente. A partir do momento que ele vê o valor, ele muda de lado. Exatamente. Eu acho que funciona assim. É esse o jogo que a gente precisa jogar. Por o cara entender que a empresa não está pensando só nela, está pensando em todo mundo. A empresa precisa crescer, precisa desenvolver, precisa. Mas o operador também trabalhando num ambiente mais agradável, mais organizado, ele consegue entregar mais trabalhando menos e com produto de mais qualidade. Então ele não tem prejuízo nenhum para ele. É isso que a gente precisa. Nem ele, nem a empresa. A empresa também tem só ganho. Então, uma gestão dessa bem feitinha, cara, todo mundo ganha. E é isso que a gente sempre, quando a gente vai em treinamento, quando a gente vai fazer essas reuniões com as equipes, a gente leva essa informação. Que, ó, vocês estão ganhando. O que vocês precisam? A gente vai trazer para você. Então, ele vê que eles são parte do processo, que eles são importantes. Igual eu falo, antigamente se falava o chão de fábrica, né? Uhum. A gente costuma falar o coração da fábrica, né? Porque sem a produção não precisa ter nada, né? Não precisa ter financeiro, não precisa ter diretor. Você vai administrar o quê? É verdade. Não precisa ter ninguém, né? Precisa ter o coração da fábrica. O coração tá ali, mexe todo o resto da máquina, né? Exatamente. Então, a produção ali em si é o ponto mais especial. E eles têm que entender isso, né? Que a produção é especial, é ali que faz tudo acontecer, né? Até a gente tinha o sentimento, aquela orientação agora que chegou à indústria de multinacionais, que é inverter a pirâmide, né? Que antes a base era a produção e lá em cima ficava a gerência. A pirâmide invertida, né? Joga a produção para cima e o gerente fica embaixo para suportar, dar todas as condições possíveis. Ele vai lutar pela equipe, né? Isso, ele tem que entregar o Porque, possível. na verdade, o gerente, ele Olha, tem essa função, né? Principalmente dentro de uma fábrica, numa produção. A gente já entrevistou o pessoal aí da manutenção também. Você, como já atuou em manutenção, a gente sente muito a necessidade de coisas pequenas para otimização do trabalho, e tem que ter um porta-voz disso, né? E o porta-voz esse vai ser o supervisor, vai ser o gestor, né? Ele que vai pegar tudo aquilo, organizar, e eu costumo falar que você vai vender isso. É uma venda interna, né? Uhum. Você precisa vender. Você vai estar montando lá um processo, você sabe que aquilo vai ser bom, que vai ser legal. Quanto que vai custar? Né? Como que eu vou vender isso? Como que eu vou conseguir uma fatia, né, do caixa da empresa para manutenção? Né? Então, os problemas, a gente levantar problema, né, é fácil. Você chega lá para conversar com o pessoal da produção, cara, meu, problema ele tem até... Da hora que ele entra até a hora que ele vai embora, ele vai ter problema ali, né? Então, aí você vai escrevendo, e aí depois você tem que sintetizar. E muitas vezes a parte da consultoria, ela vem para isso, né? O consultor, ele entra ali para ajudar muito a organizar e envolver o pessoal, né? Tanto o gestor, porque a consultoria você não vai lá só pro cara da produção, né? Você envolve todo mundo, gestão, supervisão, diretoria e tal, né? Então, você acaba identificando, e muitas vezes, não sei se você já tem algum caso aí para falar de dificuldade, às vezes até mesmo pessoas, né, de um nível hierárquico bom dentro das fábricas, né? Dentro das empresas, da manutenção, eles mesmos são os próprios dificultadores, né? Os sabotadores. Sabotadores das melhorias, né? Tem bastante. Tem muito, né, João? E aí, quando é uma pessoa de um cargo mais alto, é mais complicado. Porque ele é exemplo. Então, é o que eu falo, tudo a parte de gestão, ela só vai funcionar se ela vir de cima para baixo. Então, de cima para baixo tem que ter essa orientação, que aquilo é importante. Por quê? Porque se de cima para baixo não vier, tudo que vem de baixo para cima é considerado motim. Então, ele morre dos dois lados, né? Entendeu? Então, tem que vir de cima para baixo. Aí os caras da parte de cima estão atrapalhando, estão fazendo ao contrário, eles são exemplo para os outros. Os outros falam, nem fulano não está preocupado, eu vou preocupar. Eu não tenho que ver isso? Eu não tenho que ver isso. Entendeu? Então, igual teve uma empresa que a gente colocou, demarcou tudo
o estacionamento, colocou lugar para as pessoas passar, porque antes estava saindo o carro, o cara estava no meio do estacionamento, organizou todo o estacionamento, aí os caras de liderança passando por fora. Aí foi falar, falou, mas não tem problema não. Eu falei, lógico que tem problema, isso é exemplo. Você, melhor que ninguém, tem que dar exemplo pro pessoal que tem que andar pelo lugar certo, senão não precisava ter feito, né? Tem que dar uma chamada nos caras, né? Não tem jeito. Não tem jeito, precisa. Isso até aborda um outro assunto legal também. Não sei se você quer comentar alguma coisa dessa parte. Que acho que até aborda um outro assunto legal que a gente falou aí, que é a parte de inteligência emocional, né? Essa parte que, você vê, a gente tá falando do pessoal da operação, de envolver o pessoal. Agora a gente traz o pessoal da gestão, da diretoria, né? E aí entra essa parte de você gerir as suas emoções, né? Como consultor, a gente, né? Eu vejo o consultor como aquele cara que ele acabou de mudar de time, mas ele já entra vestindo a camisa, porque esse é o trabalho do cara, né? O cara, você pega lá, cara, eu tô jogando num time, ó, eu entrei em outro time, já entra vestindo a camisa, eu quero fazer gol, independente do que aconteça, eu tô lá, né? E tem cara que já tá no time há muito tempo que não quer saber. Então você já entra com aquele pensamento vencedor, é o que você quer colocar lá. Então seu nível de energia, seu nível de... Sua carga emocional tá positiva, tá legal. A hora que você entra e dá de cara com aquilo, aí você bate de frente com a inteligência emocional, que é o que você tem que usar. Aí eu queria que você falasse aí pro pessoal também, né, Nico? Sobre inteligência emocional, porque é uma coisa que... hoje tá pegando muito forte. Tá pegando forte. Pegando muito forte, porque inteligência emocional é uma parte que... A parte técnica, ela nos leva do inaceitável pro ok. Você pode trabalhar aqui nessa área. Agora, a parte emocional é onde você vai lidar com pessoas, né? E lidar com pessoas, igual, tipo assim, uma parte de um cara de gestão. Te dá uma travada dessa. Você é consultor na área dele, igual você falou. Acabei de trocar a camisa. O cara que tá com a camisa faz tempo. Já tá, né, nesse nível. Então, você tem que ter aquele controle para trazer ele para você, né? Por quê? Porque às vezes ele só quer provocar. Porque ele não concorda com aquilo, ou ele tá com algum problema pessoal. Então, tem um ciúminho também, né, meu? Ciúme. Tem bastante. Os caras que, cara, você não fez até agora, o cara tá 10 anos na empresa. Não é que você tá questionando que o cara não fez, né? Mas você tá, pô, não tá sendo feito. Alguém tem que começar a tocar isso aí. Assim, na verdade, às vezes muita gente acha besteira, mas o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito. Né? Tem muita coisa que tá ali que você vê que é óbvio que tem que acontecer. Mas não acontece. Por quê? Porque ninguém falou. Ninguém falou e não vai fazer. Né? Então, essa parte eu julgo muito importante, sabe, dentro da indústria. Né? Você tem que falar. Tem que sempre estar lembrando. Tem que criar processo. Tem que ter procedimento, sabe, para aquilo. Porque senão, muitas vezes, o óbvio acaba passando batido. No procedimento, a gente trabalha justamente em cima disso. De colocar o óbvio, né? E bem detalhado e, se possível, até com figura, com imagem, para a pessoa ver e não errar de novo, sabe? Então, a gente até tem uma ferramenta que a gente usa bastante, que é a lição de um ponto, que é a loop. Quando você erra em algum ponto, tipo assim, o processo está aqui, mas a pessoa está errando nesse ponto. A gente vai lá e coloca aquele ponto para a pessoa ver. Porque hoje, a inteligência emocional, como a gente estava falando, Vitor, não é só em questão da gente com as pessoas, mas os próprios operadores hoje, pessoal mais novo, tudo assim, às vezes entra numa indústria onde ele não sabe o que ele está fazendo ali, não tem um fluxo de trabalho bem desenhado, ele não sabe qual que é a função dele ali, às vezes aquilo irrita ele. Aí quando você começa a desenhar o fluxograma de trabalho, você chega para ele e fala, olha, sua função é essa, você vai fazer isso aqui. Então ele já sabe pelo menos o básico do que ele vai fazer. Porque a gente chega em alguns lugares que as pessoas não sabem o básico que ele tem que fazer. Você pode dizer que a inteligência emocional ela tá ligada com o nível de irritabilidade do colaborador? Será que é? É que é assim, cada um vai ter seu momento, né, Vitor? Cada um vai estar no seu momento, talvez brigou na casa, chegou irritado ali. E se você chega numa área onde está desorganizado, eu sei porque a empresa onde a primeira que eu implantei, que eu falei lá, que eu trabalhava lá dentro, o pessoal era muito irritado. E era por quê? Porque faltava ferramenta para eles trabalharem. Faltava as coisas para eles conseguirem fazer o trabalho. E eles estavam sendo cobrados. Só que ninguém conseguia ver aquilo. Então, quando a gente começou a fazer
a organização, padronização, ver o que precisava mais perto, o que não precisava tirar da frente, porque às vezes estava pulando por cima de coisas que não precisava estar ali e o que precisava não estava. Então é aquilo, o cara já está lá com um problema familiar, ou com um problema na casa, ou um filho doente, ou alguma coisa, e mais aquilo ali, então dá uma carga ruim para ele. E às vezes ele trabalha irritado, né? Trabalha num ambiente que às vezes, normalmente, indústria... Desmotivado. Ele trabalha na indústria, normalmente não é um ambiente climatizado, é um ambiente agressivo, normalmente é calor. Então isso tudo trabalha a parte emocional da pessoa. E aí junta tudo aquilo. Vai mirando, cara, porque a pessoa tem que trabalhar, não tem que ir pra guerra, né, cara? Exatamente. Pô, também tem essa, né? É muito do gestor também ter um pouco de bom senso, tá? Ele está cobrando uma condição que ele não está oferecendo. Exatamente. Isso aí é difícil. Né? Isso é Essa muito parte é difícil. Isso é uma coisa que a gente fala muito na nossa consultoria. Você primeiro tem que dar a condição para depois cobrar. Não tem como eu te cobrar algo que eu não te dei condição. Eu quero que você vá lá jogar futebol com os caras que é craque descalço, né? Não te dê uma chuteira. Não chuteira. Não te dê um short. Você vai de calça jeans e descalço. Né? Então fala ao pessoal que tá assistindo a gente aí, fala pra gente, abre o coração, fala o que tá incomodando vocês dentro da empresa, dá aquela desabafada. Depois a gente arruma um psicólogo aqui também, pessoal. Porque tem que separar também, né, João? Tem uns caras também que acham que, pô, o consultor ou o gestor, o cara é psicólogo. Então, quando ele vai trabalhar a inteligência emocional, até pra, né, você fala melhor que eu, que assim, a inteligência emocional a gente trabalha para criar um ambiente profissional seguro, insalubre, né, e positivo para o colaborador, né? Não como é que fala? Uma sala de psicologia ali, né, também. Você não tá lá pro pessoal ficar desabafando, né? A consulta lá, né? Eles nem têm esse conhecimento. Né? Mas a gente acaba estudando bastante sobre isso, porque às vezes as pessoas passam a dor que ela tá passando ali pra gente, e a gente consegue trazer ela, entender e mostrar também o lado da empresa, porque às vezes quando a gente chega, as pessoas dão uma descarregada, sabe? Igual você falou aí pra galera abrir o coração. Aproveita, gente, descarrega aí. Descarrega, abre o coração. Né? Mas aí não tem coragem de falar pro gerente, não tem coragem de falar pro dono da empresa de repente. Aí quando chega um consultor, de repente eles descarregam aquela tensão ali. Aí você tem que mostrar para ele que, tipo assim, não é que a empresa não quer fazer, tem coisas que demandam tempo. Tem coisas que às vezes o cara, igual fala, quando a gente chega com a consultoria, é a mesma coisa de você encontrar o polvo de muleta. Tem 8 tentáculos e cada tentáculo ele tem uma muleta. Tudo que você fala, não dá por causa disso. Não, nunca dá certo. Aí depois que você começa a fazer, o negócio começa a andar, aí você vai tirando as muletas deles, aí eles falam, não, porque às vezes acham que precisa de alguma coisa que nem precisa. Isso aí a gente tem que ter muito controle. E o potencial tá nos caras, né? Nos caras. Porque esse negócio já tá funcionando, já tá acontecendo. Tem os problemas, tem, claro que todo lugar tem, mas o potencial tá neles. Tá neles. E a consultoria, então, pode dizer que você estimula, potencializa, né, o conhecimento do cara, né, onde ele pode chegar, até esse lado, né, a gente brinca, né, pô, porque não é psicólogo e tal, não sei o quê, mas você tem que ter esse lado também de entender o cara, e acho que até nessas horas que você consegue pegar um gap legal dentro da empresa, a hora que o cara tá desabafando, tal, não sei o quê, né, pô, às vezes eu chego aqui na porta da empresa, aí, pô, tem que ficar esperando abrir, não tem um lugar, às vezes tá chovendo, não é legal, tal, aí você vai pegando esses detalhezinhos do dia a dia do colaborador ali, e você consegue otimizar de uma forma simples, às vezes sem custo nenhum também, né? Uma área de descompressão, você fala, precisa colocar videogame, massagista. Não, cara, é só colocar 2, 3 cadeirinhas lá, que a hora que o cara tá comendo, depois de comer ele senta ali no banco, mexer um pouquinho no celular, dá uma respirada, né? Isso aí E olhando esses detalhezinhos, né? Isso é uma grande jogada, Vitor, porque assim, muitas das coisas que eles reclamam, eles mesmos podem resolver. Tá na mão deles de resolver. Só que às vezes ele tá esperando que alguém vá lá resolver para ele. E aí, às vezes, eles começam a falar os problemas e a gente fala, e se fizesse assim? Ah, mas se fizesse assim, dá. E se fizesse assim? Ah, mas aí dá também. Falei, então. Aí a gente não precisou de investimento, a gente se ajudou resolvendo um problema que estava doendo. Entendeu? E aí tem que ter essa tranquilidade para a gente entender a dor dele, porque às vezes ele não está nem bravo com a empresa, às vezes está bravo com outra coisa que ele está trazendo, né? E aí você entende. Desconta na empresa. Desconta um pouco na empresa, já tem também esses casos, tá? Então,
Você traz ele aqui, explica para ele, às vezes só de um bate-papo ali ele vê diferente, porque assim, a nossa percepção de mundo, você pode estar me entregando a melhor coisa do mundo. Se eu tiver com uma percepção de mundo ruim, tudo tá ruim. Tudo é negativo, Tudo é negativo, né? Depende de como eu tô vendo o mundo, né? Então, às vezes, você explicar pro cara e mostrar uma percepção de mundo diferente, ele já começa a ver diferente. Aí esses caras, assim mesmo, que traz informação para você. Ele começa a trazer, não, mas, ó, aquele lá que você falou, dá para mudar assim, ó, fica melhor. Ó, se não mudasse assim. E aí, que hora que vai precisar de investimento? Bem lá na frente. Porque sempre precisa de investimento. Mas não é sempre que chega já precisa de investimento. Às vezes está tudo ali, só está desorganizado. Se a gente só organizar, já melhora, entendeu? Então a gente parte disso. A gente primeiro, quando a gente vai começar uma consultoria nossa, a gente conversa primeiro com ou o proprietário ou o gerente, né? A gente faz um mapa da empresa, né? Ver se tem missão, se tem visão, se tem organograma, se tem fluxograma, o que a empresa já tem. Aí, em cima disso, que a gente parte o nosso trabalho. Então, por isso que a gente falou que a gente consegue atender qualquer ramo de atividade. Que é isso que é a base, né? Qual que é a base da empresa? Se você tem uma base para mostrar para o pessoal, o consultor ele vai primeiro ajudar a contar essa história da empresa, né? Então, ele pega aquela história da empresa, pega todo aquele processo, mostra porque às vezes o colaborador ele não sabe. Às vezes o cara não sabe o que a empresa faz direito, né? Às vezes o cara vai na indústria alimentícia, o cara nunca comeu o produto X que a própria indústria vende, né? Então ele não tem acesso, às vezes nem financeiro também, para adquirir aquele produto, ele não tem acesso a uma degustação e entender, né? Então, você formando, apresentando a empresa para o colaborador, ele começar a entender, ele entra no jogo, né? E aí você vai partindo pro dia a dia ali, né? Para a parte da produção, para você ir detalhando tudo, né? Porque igual muitas vezes a gente chega, Vitor, e eles falam assim, o que a gente pode fazer para ajudar vocês? Eles falam assim, aumentar nosso salário. Todo mundo quer, né? É lógico. Mas aí a gente... Mas o que você está oferecendo para aumentar o seu salário? Exatamente. Essa O é uma que você grande tá fazendo? pergunta. Mas não é nem o que você está oferecendo, o que você está fazendo, né? Por você. Primeiro, o que você faz por você? Se olha, né? Acho que falta muito, às vezes, o colaborador ele se enxergar como colaborador, e antes de colaborador, até como pessoa, eu penso assim, né? Você tem que se olhar, se enxergar como pessoa, né? Como que eu estou, né, no momento, como que eu chego na empresa, que é por onde muitas pessoas falam, eu vou para lá. Cara, ali é onde você tem seu ganha-pão, onde você tira seu sustento ali. Tudo que você consegue ou as suas conquistas, né? A gente fala de dinheiro, então elas partem daquele trabalho que você está realizando, né? Então, quando você faz a pessoa se olhar, se enxergar, se entender, é um pouquinho mais complexo até para outros assuntos aí, mas a pessoa tem que se olhar primeiro, como que eu estou aqui, né? Depois, como que eu estou agindo aqui dentro da empresa, entendeu? E a partir do momento que você consegue juntar e entender a empresa, a melhoria é contínua, né? E aí vem o suporte, a consultoria, uma melhoria de ferramenta, uma otimização de processo. Então você consegue, vai fazendo o treinamento. Precisa muito treinamento. E até perguntar essa parte aí também, dos treinamentos, né? Que você vai, ministra treinamento em campo, como que funcionam os treinamentos aí que você costuma passar para o pessoal, em campo principalmente. Então, tem os treinamentos das ferramentas, né? Igual o 5S, o 5 porquê, para eles aprenderem a usar. Essas ferramentas a gente dá os treinamentos também. E tem os treinamentos dos próprios processos que a gente vai criando. Porque não adianta a gente criar um processo, mesmo ele estando envolvido, se a gente não der um treinamento depois para todo mundo. Por quê? Porque depois que você treinou a equipe bem num processo, você pode arrancar um e colocar outro, que aquela própria equipe vai ensinar aquele ali a fazer do modo correto, né? Então, a gente faz todos esses treinamentos, tanto das ferramentas, para eles entenderem o que está acontecendo, porque não adianta a gente chegar com um monte de coisa nova na cabeça do cara, e o cara assim vendido, igual você falou, não sabe nem o que a empresa faz, e chega um cara aí falando que tem que mudar isso, mudar aquilo, ele fala, mas eu sempre fiz assim, e funcionava até ontem, e agora tem um cara falando que não funciona, né? Então a gente cria o procedimento junto com eles, depois dá os treinamentos para eles, mas a gente dá o treinamento para as ferramentas. Igual implantação de quadro de gestão à vista, para ele saber como está o processo, o organograma, explica para eles o que é o organograma, porque às vezes tem gente que não sabe, fluxograma, para que serve? Para agilizar a vida deles, para ter um fluxo,
mais tranquilo eu até uso a analogia do rio, né? O rio não fica andando em zigue-zague ou voltando para cima um pouco, depois para baixo. Ele sempre vai em linha, né? Então a gente tem que fazer um fluxo que seja mais suave possível para ele andar naturalmente, né? Então a gente dá todos esses treinamentos e a parte de manutenção também a gente faz, porque tem um pouquinho de conhecimento de manutenção. Então a parte de gestão de manutenção, parte de manutenção preventiva, ver tempo de máquina para fazer manutenção, lubrificação, essas coisas assim, a gente também dá esse treinamento. E tudo dentro de um processo só, né? Você consegue implantar tudo dentro, que nem você mesmo falou, né? Desde do administrativo até o fim do processo. Né? A gente consegue ir implantando os procedimentos. Essa parte aí, João, de gestão à vista, né? Eu vejo muito em indústria. Não sei se você... Meu, um monte de coisa espalhado para tudo que é lado, tomando poeira, cheio de mancha de graxa, opaco, que você não consegue nem ler o negócio. O pessoal não vê, né, cara? Não vê. O negócio de gestão à vista, se ele não ficar sendo disciplinado para funcionar, não vai funcionar. Igual a gente trabalhava na indústria multinacional e aí a gente tinha que apresentar esses indicadores. É igual eu falo, indicador é coisa importante. Sim. Porque você não consegue mensurar, você não consegue ver se melhorou, se piorou. Você pode ter uma percepção assim, melhorou, né? Mas você não consegue mensurar. O que não é mensurável não tem como fazer a quantidade, né, de melhoria. Melhorou 10%, 5%, né? Você fala assim, não, eu quero mais dinheiro. Tá bom, então R$1. É mais dinheiro, né? Agora, tipo assim, quantos de mais dinheiro? Quanto que está melhorando a empresa, entendeu? Então, o quadro de gestão à vista, essas coisas assim, tem que estar disciplinando e fazendo um jeito de sempre as pessoas estarem voltando para aquilo ali, porque é a métrica deles, né? E às vezes colocar até metas, né? Alcançáveis, igual eu sempre falo, as metas têm que ser alcançáveis. Não adianta assim. Não adianta você pôr um murão aí de 5 metros de altura e falar pro cara, se você pular, você ganha. Você sabe que tem do outro lado, né? O cara olha o mundo e fala, não vou nem tentar, não vai dar certo. Deixa pra lá. Não. Você dá uma escada pra ele, né? Exatamente. Opa, a escada chega lá em cima, chega, eu consigo pular, hein? Pô, eu subo lá, joga a escada pro outro lado, né? E desce pro outro lado. Então, você dá uma meta grande, você tem que dar uma ferramenta apropriada. E essa parte de gestão à vista também, eu vejo que as empresas também têm que trabalhar um pouquinho mais de dinâmica, né, nessa parte de gestão à vista, porque muitas vezes você vê lá, é assim, tá lá. Sabe, que nem você falou do resultado. Pô, atualiza aquilo lá, né? Ó, as metas desse mês, ó, tá aqui para você acompanhar. Como que, o indicador, né, que você falou, né? Acho que precisa, né, essa parte de renovando, né, os resultados da empresa, renovando, que nem aquele quadro que tem segurança no trabalho, né? Tantos dias sem acidente e tal. Aquilo motiva os caras. O cara olha ali, pô, mano, ele consegue estar acompanhando. Ele vê aquilo no progresso. Né? Não, é o que eu falei da disciplina, né, Vitor? Tem que ter, tipo assim, vamos fazer uma reunião mensal. O quadro tem que estar atualizado e nós vamos falar do quadro. É uma disciplina. Perde-se muito tempo? Não. Você pegar todo mundo ali uma vez no mês e fazer 15 minutinhos de bate-papo, você já atualiza todos. Perde tempo para atualizar 6 meses, né? Agora todo mês fazer, é tranquilo. E todo mundo começa a ver que fala, pô, o meu gerente viu que isso é importante. Porque as grandes multinacionais, se elas não fazem isso, elas não conseguem ter controle de nada. Por quê? Porque não conseguem nem mensurar nada, né? Não conseguem mensurar, eles não conseguem saber como que está a empresa. Eles olham o número. Então, se ele olha o número lá e para ele tá bom o número, ele entende que está dando lucro. E se não está dando lucro, ele fala, então estão mentindo nesse número. Tá errado? Alguma coisa tá errada? Não é. Uma empresa que está entregando isso aqui, ela tem que estar tendo lucro. Não tem como ela não estar tendo lucro. Por quê? Porque o quadro de gestão à vista, ele cerca todo o potencial que você tem que entregar para dar lucro no final. Igual eu falo a parte do desperdício, né? Num processo, normalmente, antigamente você tinha muito mais desperdício. Hoje as grandes empresas estão trabalhando em cima de minimizar desperdício. Por quê? Porque igual eu falei no começo, o Brasil não é para empreender, não é para amador. Hoje os grandes multinacionais estão entrando e vem os caras da China aí, tudo, e eles conseguem entregar um produto de qualidade mais rápido que você e mais barato aqui dentro. E aí? Então você tem que fazer o quê? Não dá para ser amador. Tem que começar a trabalhar em... Não dá para brincar. Não dá. Isso é alto nível. É alta performance. É alta performance. Eu falo que é igual jogador de futebol, alta performance. O jogador de futebol de alta performance, ele não pode perder um segundo. E a indústria hoje, ela não pode ficar perdendo. E ele não pode deixar de treinar. Não pode. Ele não pode deixar de treinar. Disciplina. A disciplina. Exatamente. Mas essa alta performance,
você acha que consegue ser entregue dentro até das pequenas empresas? Porque assim, às vezes o pessoal está assistindo agora e está achando, não, mas isso aí é só para multinacional. Minha empresa tem 5 funcionários. Eu não consigo fazer isso dentro da minha empresa com 5 funcionários, 10 funcionários. Entendeu? A gente tem pouca gente. A minha força é limitada, porque eu tenho pouca gente. Aplicando tudo isso, né? As ferramentas certas, pro processo certo, uma pequena empresa consegue também entregar grandes resultados? Consegue. Consegue, eu falo mais, ela consegue entregar mais rápido, porque ela é menor. Então é menos pessoas, Ô, João. bem menos pessoas ali para você trabalhar, a equipe é enxuta, é pequenininha. Então eu consigo movimentar essa equipe muito mais rápido para entregar 10 vezes mais rápido do que uma grande. O erro grita mais, né? A grande não, ela é enorme, então ela vai se movimentar. Às vezes até você achar o erro, e é muitas tem que vezes percorrer um caminho pessoas- muito grande. Isso. Então a menor, ela tem esse ganho de velocidade por ser menor. E você colocando as pessoas certas, no lugar certo, com o procedimento certo, agiliza muito, diminui desperdício, diminui custo, aumenta a lucratividade e mantém um padrão de entrega. Porque assim, às vezes as pequenas empresas, o fulano faz de um jeito, o outro faz de outro, o outro faz do outro, então o produto não tem uniformidade nenhuma. Entendeu? Então, se você cria um processo ali e uma padronização de trabalho, além deles entregarem mais rápido, eles entregam as coisas sempre com o mesmo processo, sempre com a mesma qualidade, menos custo, maior lucro. Entendi. Então, mas e você faz consultoria para pequenas e médias empresas também? Sim, pequenas, médias, igual eu falei, a gente faz Grandes. até consultórios médicos, né? A Uhum. gente tem algumas clínicas que a gente atende. Porque querendo ou não, o consultório médico, você vai falar, vamos falar um consultório médico, um cirurgião dentista, ou até mesmo, cara, a gestão ela tem que estar em tudo, até uma floricultura, cara, tem que ter, né? Padaria, qualquer lugar que tem processo, produção, vai sair alguma coisa, ou vai atender, prestar um serviço, ela tem que ter essa... Principalmente, eu acho que os ramos de atividade que tem menor margem de lucro. Se tiver acho que menos procedimento, menos processo, acho que mais fácil. Já tem otimização. Com certeza. Quanto menor o seu lucro, mais fácil de quebrar, se caso você estiver tendo desperdício. Se você não conseguir ver aonde está tendo desperdício, não consegue mensurar, quando você vê, você quebra. Por quê? Porque seu lucro já é baixo. Agora, quando é umas empresas, igual antigamente, tinha empresa que ganhava muito dinheiro. Então, mesmo trabalhando desorganizado, era muito dinheiro, então não quebra. Agora não. Com essa alta performance, ninguém está tendo esse lucro. Então, E oferta e demanda hoje não é um cara só que faz um produto específico, são vários caras na mesma região que têm o mesmo produto, que prestam o mesmo serviço. Aí vai sair na frente quem tiver padronização, organização, disciplina. Esse cara sai na frente. Por quê? Porque ele tem um custo menor. Então ele entrega o produto melhor que o seu, mais rápido que você e mais barato. E se a gente não se atentar a isso, as grandes multinacionais vem vindo na China aí. Vai engolindo. Vai engolindo. E aí os caras que trabalham desorganizado, que o processo está caro, o processo dele, o custo dele é elevado, ele não consegue ser competitivo. Se o custo dele tá alto, ele vai ter que repassar. Ele tem que repassar. E aí tem outro cara vendendo ali mais barato que você e o produto dele é tão bom quanto. E aí que você repassa que jeito? Aí você começa a diminui as vendas. E aí você começa a ter um lucro menor, porque se você vender no preço do cara, você fala. Por quê? Porque você está desorganizado. Você tem que subir para alta performance, entendeu? Aí, tipo, igual a gente consegue, igual você falou, consegue atender, né, até pequenas e médias empresas, e dentro da indústria, né, das grandes indústrias aí, os grandes grupos aí, você tem que fazer uma gestão geral. Você consegue, por exemplo, pegar um setor. Quando é muito grande, sim. É melhor você pegar um setor e deixar ele fino. Aí depois você vai cascateando. Vai subindo por degrau e vai... copiando o modelo. Isso, aí você vai abrangendo. Porque daí quando é muito grande, é mais complicado. É o que eu falei, é mais lento. Mas não tem uma... De repente, assim, tô só especulando. Não tem uma dificuldade, por exemplo, só peguei um setor, dos outros setores engolir esse setor? Não, porque assim, ele vai ser tipo piloto. E aí o treinamento parte de você blindar os caras já, de falar, os caras vão...
Blindar os caras e abrir, né? O que eu falo. É a sinergia positiva, né? Boa. A gente vai passando aquilo ali, aquela energia boa de um setor para o outro, e não deixar ruim vir para cá tomar o nosso espaço, entendeu? Exatamente. Então, é por isso que eu falo que tem que ser um negócio de perto, acompanhando, porque se você só fazer e largar lá, igual você falou, vai engolir. É o normal que engula. Agora, se a gente faz aqui, dá dando treinamento, e pega e fala, ó, pessoal, isso aqui foi um exemplo, vamos fazer na outra área, faz. Na outra. Quando vê, todas as áreas está fazendo. Aí vira uma cultura. Quando virar uma cultura, aí você pode tirar uma pessoa por outra que a cultura continua. É igual a história dos 3 macacos lá com a água, não sei se você já ouviu falar. Não, conta pra gente. E... Peraí, velho, momento história com o João. História dos 3 macacos, olha aí. Que os cientistas colocaram 3 macacos numa jaula e uma banana em cima. O macaco na hora que viu a banana, ele subiu para pegar a banana. Na hora que ele subiu, o cara bateu água com um jato daquele de bombeiro, derrubou o macaco que estava em cima e água em todo mundo. Todos os macacos caíram. Aí, beleza. Aí o outro ia subir, ele batia água em todo mundo se molhar. Aí tiraram um, colocaram outro macaco lá dentro. Aí o macaco chegou e foi subir, os outros ficou olhando, né? Lá e vai se lascar. Aí o cara, pau, água nele e água em todo mundo. Aí o macaco ia subir de novo, os outros já catavam ele e pau. Aí beleza, aquele ali prendeu que não podia. Aí tirou mais um. Colocou outro. Colocou outro, queria subir, os outros macacos já batiam nele, porque existe... Antes ele subiu pra pegar. Porque ele falou, meu, se subir lá, ele vai bater água em todo mundo. Então ele já batia. Chegou uma hora, não tinha nenhum que tinha sido molhado. E ninguém subia lá, a banana continuava lá. Por quê? Porque eles não sabiam por quê, mas ele apanhou quando ele foi subir. Então, se você for subir, nós vamos apanhar. Vamos apanhar. Então ele não sabia, eles não sabiam nem por que ele tava apanhando. Não. Nem porque ele tava batendo. Não, mas só que, entendeu? Teve aí entra no sempre foi assim. Teve a influência do homem de jogar água nos primeiros. Depois eles mesmos se acertou uma disciplina ali que eles falaram, não posso subir lá, tá? Que a banana ali não é para ninguém, não. Faça o que quiser, só não suba lá. Suba lá. Né? Então, a disciplina, ela vem mais ou menos assim, né? A gente passar uma cultura que todo mundo vê que é boa, e aí depois que todo mundo já entendeu que aquilo ali é bom, aí a gente consegue trocar pessoas e tal, e a própria cultura... Você vai multiplicando. Essa parte de trocar pessoas também, às vezes eu sinto que as empresas elas têm muito essa dificuldade nessa troca de pessoas. Não é porque muitas vezes eu estou dizendo, não é porque a pessoa é uma má pessoa, um péssimo profissional, uma profissional, às vezes sim. Às vezes ele é até bom, mas não se encaixou no quadro, né, do projeto. E não é pessoal, né, João? Essa troca que você vai fazendo é rumo o negócio. Porque você tem uma empresa, a empresa ela tem que funcionar. É ponto. Não tem outro. Porque, mas é isso. Não. A empresa ela precisa funcionar, ela precisa entregar resultado e o objetivo é que ela cresça. Sim. Né? E quando você tem as pessoas ali, você acaba tendo essa necessidade de sugerir essas trocas, né, de pessoas ali dentro das empresas. Né? E como que você faz isso? Como que funciona essa parte aí? Então, até é uma dica para todo mundo aí que, né, tá trabalhando numa indústria, tá trabalhando numa empresa, né? Que assim, a avaliação é simples. As pessoas que entregam o que é combinado, elas vão ficar sempre no mesmo lugar. Então, se você está hoje entregando o combinado, você vai ficar nesse cargo que você vai estar recebendo o que você está recebendo. Você está sendo pago para isso e você está entregando isso. Aí tem as pessoas que entregam menos que o combinado. Essas pessoas são as pessoas que têm que ser demitidas. Por quê? Porque está sendo pago para entregar algo que ela não está entregando. E aí tem as pessoas que entregam mais que o combinado. Essas pessoas que entregam mais que o combinado é as pessoas que vão ser promovidas. É as pessoas que vão ter oportunidade. Então, para todo mundo que está nos ouvindo aí, o que você está fazendo hoje? Eu estou entregando mais, estou entregando menos, ou estou entregando o combinado? O legal é entregar mais. O legal é entregar mais. Você não quer ganhar mais? Lógico. Então você entrega mais. Então você que é do marketing, se você quer ganhar mais, entregar mais, ó aqui, ó. Indústria Sem Limite, vem patrocinar a gente. Monta uma sugestão, leva para sua diretoria e você fala, cara, eu vi um podcast muito top e eu quero que a gente apareça lá naquele telão. Telão dos patrocinadores Indústria Sem Limite. Aí o cara vai entregar mais, não vai, João? Vai entregar muito mais. Se o cara entregar mais, ele vai ganhar muito mais, né, João? Vai ganhar muito mais. Isso é louco, para com isso, que é isso. Tá aqui, galera, ó, patrocinadores do Indústria, vem com a gente que
vai aparecer aqui. Aqui é um catálogo, só tem empresa top aqui. Aqui só empresa top aqui, ó. Agradecer a Copamps, né? Empresa do nosso amigo. Agradecer a Viterbo Ramos também, certo? E agradecer o pessoal da Águia Solar, que tá sempre com a gente aí. É muito bom, cara. Vem com a gente, momento patrocinador Indústria Sem Limite. Vamos lá. Legal. Galera da indústria, a gente tá conversando aqui com o João, só que a gente vai deixar um pouquinho dos segredos e macetes da compliance para vocês entrarem em contato com ele, vai aparecer aqui embaixo. A gente vai deixar aqui no comentário fixado aqui embaixo, para você que tem interesse, né, na sua indústria, pequenas, né, João? Pequenas, médias, né? Gerentes de setores, para você que quer saber mais sobre o trabalho do João, a gente vai deixar aqui os contatos deles para você, né, procurar para saber mais sobre esse serviço e levar, né, um serviço de qualidade e excelência para sua empresa também. Isso aí, legal. E vamos fazer aquele momentinho agora do João falar um pouquinho, né, sobre ele, né? Porque afinal, todo empresário, todo chefe de setor tem uma vida, né, João? Tem que ter, né? Não é? É o importante, né? Eu falo, né? A gente tá João que é cantor. Rapaz, o senhor não pode cortar, né? Não, ó, vamos colocar aqui, vocês vão ver o João cantando pra... Foi coisa linda, gente. João, e o que você gosta de fazer, João? Cara, eu gosto de fazer... Acabei o que eu tinha que fazer hoje, eu tô legal. Agora, o que eu vou fazer? Então, eu gosto de fazer uma coisa que não é uma coisa que o brasileiro gosta muito, não, cara. O quê? Churrasco. Não, sei ninguém gosta. Não. Vamos falar dele depois. Ninguém gosta. Essa hora, meu. Ele podia até gravar um dia, fazer uma gravação juntando a galera assim num churrasco. Todo mundo que já gravou o podcast com a gente junto. Ótima ideia. Não? Aí, eu gostei da ideia. Porque churrasco mesmo, não é para comer, né? Não. Churrasco ninguém come. Eternizar. Ninguém come. Você dá uma beliscadinha. Pra ter um momento... Fora eu que sou gordo, eu vou para comer mesmo, mas... Mas aí a gente já chega... Já come primeiro, né? É nada, a gente chega e come. Aí você faz churrasco. Eu gosto de fazer churrasco. Gosto de inventar umas carnes diferentes, assar umas costelas, assar uns cupim. Nossa, é gostoso demais, né, João? Eu gosto de às vezes eu pego, igual a gente foi fazer uma costela de fogo no chão, aí eu fui comprar as coisas, fui preparar a lenha, fui preparar as coisas. Meu filho, pai, mas não é um monte de gente que vai vir? Filho, é um monte de gente. Mas você que vai fazer tudo? Filho, eu gosto. Pra mim, eu tô feliz aqui, se mexendo com isso aqui, indo comprar costela, escolher a carne, escolher tudo, eu acho legal. É o encanto de ser o churrasqueiro, né? É gostoso, né? Você tá ali, aquele panão no ombro, uma delícia, bicho. Aquele que você limpa a testa, limpa a mão. Passa a testa, passa a calma. Pega a carne. Aí cai no juiz, aquela passadinha, aquela carne, 5 segundos, você pega e joga na brasa de novo. Esse é churrasco de verdade, hein, meu? O raiz. Nossa, isso é gostoso demais, João. Eu gosto muito, eu acho que pra mim me distrai, me acalma, eu gosto muito. Pô, que legal, João, que legal. Certo. Antes, você tinha tempo de fazer esse tipo de coisa, assim, com uma certa frequência, assim? Como que era? Você sempre teve esse tempo de fazer isso? Hoje você tem mais? Eu sempre trabalhei como gestor de manutenção. Essa parte de manutenção, às vezes, ela é... Mas gestor de manutenção não faz nada? Ele é ator. Momento, pergunta combinada. Gestor de manutenção, ele é bastante cobrado, né? Às vezes até sem condições, né? Então, você não tem como deixar a empresa parar, né? Parou, você tem que parar tudo que estiver fazendo. Quantas vezes sair na hora de churrasco, a esposa, mas onde você vai? Fala, não, eu vou ali, rapidinho. Eu vou ali só resolver o negócio aí rapidinho e já volto. Acabou a cerveja? Não. Não, deixa gelando ali. Né? Então você precisa... Você volta, não tem nem o pudim, né? Não. Cada 15 minutos a mulher te ligando, tá chegando, né? Faz as partes e fica em off, né? Mas é uma coisa que é uma responsabilidade, né, muito grande, né? Que a gente... Parte de manutenção, todo mundo que trabalha com manutenção sabe como que é. A fábrica não pode parar, né? Uma fábrica parada, o prejuízo é muito grande. Por isso que nessa consultoria a gente até contempla a parte de manutenção justamente por isso, né? Porque é uma coisa que você prevê antes, você não precisa parar, né? Você minimiza esses problemas de ter que sair na hora do churrasco, de ter... Mas acontece. Acontece, é difícil prever tudo, né? Ah. Dá pra minimizar. É isso mesmo. Porque não tem jeito. Beleza.
João, queria agradecer demais a presença sua aí, né? Ter compartilhado com a gente, né, com o pessoal, um pouco da sua experiência, né? Espero que você aí de casa tenha, né, gostado muito do conteúdo, que isso aqui é a pontinha do que o João tem para oferecer, né, Vitor? Isso aí é um pouco o mínimo do mínimo, né, João? Só veio deixar um gostinho aqui, né? Só para deixar um gostinho de quero mais. Né? Deixar um gostinho de quero mais. Não, Gente, entre em contato, desculpa te cortar aí, mas entre em contato. O João, a gente vai deixar o número dele aqui, que a gente já falou, né? Deixar o contato do João, pra vocês entrarem em contato. Se vocês precisarem de uma consultoria, de um apoio aí, o João tá à disposição, a simpatia. Obrigado. Desde a primeira vez que conheci o João aqui também, já é amigo seu há bastante tempo também, né, Nico? Isso. E top demais, cara. João, brigadão. Muito legal você ter dado essa canja pra gente aí. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado mesmo. Só faltou cantar, João. Não, cantei, mas a gente deixou em off. É, a gente vai colocar, hein? Fazer o brinde de sempre, né? Indústria. Obrigado. Saúde aí, pessoal. Saúde. Obrigado aí. E, gente, segue a gente, bebe primeiro, né? Pra não dar... Pode beber, não pode brindar assim. Brindar sem beber não pode, não. Gente, agradecer mais um dia aí de gravação. Muito top. Isso aí, não esquece de seguir a gente, se inscrever lá no canal, importante para dar uma força pra gente, tá? Ativa notificação, tá? Para não perder nenhum episódio, beleza? Se tiver interesse não, meu. Se você quer sucesso no marketing da sua empresa, se você quer divulgar a sua empresa de uma forma positiva, de uma forma moderna, de uma forma diferente, tá aqui, ó, nossa tela dos patrocinadores, tá bom? A gente abre espaço aqui pro pessoal curtir aí e conhecer também, né, a empresa que vai nos patrocinar. E tamo junto aqui, né? Agradecer mais uma vez a Copamps, a Viterbo Ramos, a Águia Solar. Obrigado, João. E até a próxima, galera. Valeu, obrigado. Valeu!